Vamos lá, galerinha! Estamos de volta aqui para a nossa aula, de volta aqui para o nosso segundo encontro de física da semana. E a gente vai continuar falando um pouquinho sobre astrofísica. No primeiro horário, a gente conferiu sobre a evolução das estrelas, tá? O estudo das estrelas. E agora a gente vai estudar os exoplanetas. Para finalizar realmente esse estudo das estrelas, a gente vai só falar sobre o ciclo de vida de uma estrela. Perfeito? Então você tem aí dois caminhos possíveis para um ciclo de vida de uma estrela. Ela pode, a partir de uma nebulosa, ela pode seguir dois caminhos. O primeiro caminho seria ela ser uma estrela pequena, se desenvolver para se tornar uma gigante vermelha, depois ela pode se transformar em uma nebulosa planetária, já é um outro estágio de uma estrela, e por fim se tornar uma anã branca. Possivelmente esse é o caminho que o Sol vai seguir, tá? Por quê? Porque o Sol, ele é uma estrela pequena. Ele não é uma gigante. Lembra que eu falei para vocês que ele é uma estrela anã, né? Então essa estrela pequena, você pode considerar que ela é uma anã. Então, ele vai partir de uma estrela anã amarela, se tornar uma gigante vermelha, depois uma nebulosa planetária e, por fim, uma anã branca. Professor, como é que essa nebulosa planetária ela surge? Através da explosão da estrela. Então ela vai expandir-se e depois ela vai se comprimir, formando uma estrela bem menor, porém com uma alta temperatura e pouca luminosidade. Beleza? O outro caminho que a estrela pode seguir seria um caminho mais obscuro, por assim dizer. Como assim, professor? Pode ser um caminho bem mais danoso para o sistema planetário dessa estrela. Por quê? Ela pode, através de uma nebulosa molecular gigante, que é a origem de todas as estrelas, elas partem de uma nebulosa, ela vai virar uma estrela gigante, que não é o caso do Sol. Depois, virar uma supergigante vermelha e produzir uma supernova, que também é uma situação de explosão de uma estrela. Porém, a partir daí, ela pode virar uma anã branca. Ela tem três possibilidades a partir dessa supernova. Se tornar uma anã branca, se tornar uma estrela de nêutrons ou até um buraco negro. Então, por isso que eu falei que era um destino mais obscuro, né? O buraco negro ele vai acabar sugando, consumindo toda a matéria que está ao seu redor. Caso a gente sobrevivesse, caso o Sol se tornasse, seguisse por esse caminho de baixo e viesse a se tornar um buraco negro, a gente não iria sobreviver de qualquer forma, né? Por quê? Porque
uma supergigante vermelha, ela iria produzir uma luminosidade, uma energia bem maior do que a que o Sol já produz. Então, muito provavelmente ia consumir a nossa atmosfera. Se virasse uma supernova, você teria uma explosão dessa estrela, o que também iria consumir todo o sistema planetário ao redor do Sol. E se virasse um buraco negro, da mesma forma, iria consumir todo o sistema planetário, porque todo o sistema iria ser sugado pelo buraco negro. Mas, de início, a gente já não passaria dessa primeira transformação. No caso do Sol, como eu falei que ele vai de uma anã amarela para uma gigante vermelha, a gente também já não vai sobreviver a essa transição que o Sol vai possuir. Tá? Por quê? Porque a atmosfera terrestre ela não vai sobreviver a essa intensidade luminosa, térmica e também energética, né? Você vai ter muita energia chegando até o nosso planeta. Ok? Porém, essa transformação, ela não vai acontecer tão cedo. O Sol ainda é praticamente uma criança. O Sol ele ainda está no início da sua vida. Ele ainda vai trilhar toda essa trajetória. Perfeito, jovens? Bom, meus queridos, então esse é o ciclo de vida de uma estrela. E antes da gente dar o início ao tema de exoplanetas, eu vou te dar 2 minutinhos para você gravar essa imagem, tá? Do ciclo de vida estelar. 2 minutinhos. Vamos lá, jovens. Retornando aqui, a gente vai falar agora dos exoplanetas. Exo, você lembra de algo externo, né? De saída, de fora. Então, exoplanetas são planetas que não estão no nosso sistema solar, tá?
se encontram fora do sistema solar. Então, qualquer planeta que está fora do nosso sistema planetário é considerado um exoplaneta. Ele pode estar em uma órbita de uma outra estrela, tá? Porque para ser planeta, você deve ter algumas características. A gente falou disso na última aula. Você deve orbitar uma estrela, você deve ter um movimento com uma velocidade conhecida, você deve ter uma órbita estabelecida, uma trajetória estabelecida. Então, todas essas características o tornam um planeta, tá? Bom, jovens, eu trouxe aqui uma lista de planetas que a gente vai comparar, por exemplo, com a dimensão deles e a dimensão da Terra. Professor, e por que que o homem ele ficou tão interessado em estudar esses planetas fora do sistema solar? Por conta da possibilidade de a gente não ter uma casa daqui a alguns anos. Então, na possibilidade da gente viajar para um planeta desses no futuro é ou pode ser muito grande, tá bom? Galerinha de Bom Jesus, imagina você morando em um planeta que não seja a Terra. E pior, que não está no nosso sistema planetário. Então, esse estudo veio através dessa possibilidade. Tá? Por isso, o grande interesse do homem, dos seres humanos, em estudar os planetas externos ao nosso sistema solar. Até o ano de 2019, a NASA ela confirmou a existência de 4.000 planetas fora do sistema solar, para pouco mais de 3.000 sistemas planetários. Então, em 3.000 sistemas, foram encontrados 4.000 planetas. Beleza? E esse número ele tem só se tornado maior. Mas como eles conseguem, professor, detectar esses exoplanetas? Eles conseguem observá-los através de 3 técnicas diferentes. A técnica do trânsito, a técnica da velocidade radial e a técnica da microlente gravitacional. Essa última, ela é bem interessante, a gente vai falar sobre ela, e ela utiliza outros astros como uma forma de visualizar um planeta. Vou explicar direitinho o que é essa técnica, tá? Para começar, a gente vai começar com a técnica do trânsito. Como é que nós estudamos a possibilidade de ter um planeta usando essa técnica? Bom, um planeta, ele não emite luz própria. Nós só conseguimos ver um planeta porque ele reflete a luz de uma estrela. E o que eu falei sobre um objeto ser considerado um planeta? Ele só é considerado um planeta quando ele está orbitando uma estrela numa trajetória conhecida, estabelecida, e com uma velocidade também conhecida. Sim, professor, beleza. E uma estrela, nós também a conhecemos. Conhecemos todas as suas características. A gente viu isso no primeiro horário. E quando o homem consegue detectar
um sistema planetário, primeiro ele detecta a estrela, por conta da sua grande dimensão. Então, primeiro eu sei que ali tem uma estrela, vou observar primeiro a estrela, para depois analisar se tem ou não planetas. Para analisar se eu tenho ou não planetas, eu uso essa técnica, a técnica do trânsito. Eu estudo a estrela, vejo que ela tem um brilho, vejo que ela emite uma luz, então eu faço um gráfico, eu crio um gráfico que representa essa luz. Se no meio desse estudo essa luz ela mudar de intensidade, é porque muito provavelmente passou um objeto na frente dessa estrela. Porque esse objeto ele vai produzir uma sombra. Ele vai impedir que a luz chegue no meu instrumento que está analisando a estrela. Então, a técnica do trânsito é observar uma diminuição do brilho da estrela por conta do quê, professor? Por conta da passagem de um planeta à frente dessa estrela. Então, o planeta, quando passa na frente da estrela, ele acaba criando um obstáculo para a luz e diminui a luminosidade dessa estrela. Então, você observa aqui num gráfico, ó, que a luminosidade vem constante, sofre uma queda no exato momento que o planeta passou. Quando ele passa totalmente, a luz da estrela volta a ser o que era antes, no meu instrumento que está medindo essa luz. Então, essa característica eu chamo de técnica do trânsito, tá bom? Jovens, essa técnica, através dela, eu consigo determinar o tempo que o planeta ele vai girar ao redor da estrela, que é chamado de período de translação. Eu consigo analisar a distância que esse planeta está da estrela, que seria o raio da sua órbita. Eu consigo também analisar a composição da atmosfera, caso exista uma atmosfera, quais são os gases, quais são as substâncias que existem nessa atmosfera. E também consigo identificar o tamanho do planeta, a dimensão dele. Tudo através dessa técnica. Tá bom? Apenas com pequenas variações de brilho, nós conseguimos observar exatamente isso. Quando não, nós conseguimos observar através de outras técnicas. Recentemente, no ano de 2020, verificaram que uma estrela ela sofreu uma variação na sua luminosidade. Opa, professor, foi então um novo planeta, né? Não. Nesse caso, observaram que a luminosidade dela variou, mas não porque tem algo orbitando essa estrela, mas sim porque ela está mudando de estágio. Lembra aqueles estágios que a gente acabou de ver na vida de uma estrela? Pois é, tem uma estrela que está a uma distância de 600 anos-luz, ou seja, se você passar 600 anos na velocidade da luz,
você vai chegar até essa estrela. Tá? Essa estrela, ela está então mudando o seu estágio. Ela é uma super gigante vermelha e ela vai provavelmente se tornar uma supernova. Tá? Essa estrela eu até citei ela como exemplo hoje. Você pode dar uma pesquisada nessa estrela. É a chamada Betelgeuse. Ela está em média 600 anos viajando na velocidade da luz. Beleza? Então não tem um planeta na sua órbita, não. É só porque ela está mudando a sua intensidade luminosa. Então a NASA ela percebeu essa mudança e foi logo atrás estudar o porquê. E aí encontrou essa possibilidade, né? Dela estar mudando de estágio. Bom, galerinha, observe as possíveis curvas que nós vamos ter analisando essa técnica. Você pode ter um planeta pequeno, você pode ter um planeta grande, um planeta com lua e um planeta com anéis, por exemplo, um Saturno. Tá? Eu vou te dar 2 minutinhos e a gente volta já, tá? Aí a gente estuda um pouquinho sobre esses gráficos que eu crio para os diferentes planetas. 2 minutinhos. Pode abrir aqui. Pronto, jovens. Olha aí a nossa imagem, né? Pedi para ampliar para vocês e agora a gente vai realizar análise em cada um dos casos. Bom, esse ponto amarelo que você está vendo nas 4 imagens seria a estrela, tá? Esse pontinho preto que você está vendo no centro da primeira imagem é o planeta no seu movimento ao redor da estrela. Então, quando o planeta é pequeno,
ele vai mudar pouco a intensidade luminosa da estrela. Por exemplo, você vai ter o gráfico o tempo todo constante. Porém, no momento que o planeta passa à frente da estrela, esse gráfico ele decai a sua luminosidade, ele decai o seu brilho apenas um pouco, apenas uma pequena taxa. E depois esse brilho volta a ser intenso novamente, quando o planeta já está atrás dessa estrela. Beleza? Então, a dimensão do planeta vai mudar pouco ou muito a luminosidade da estrela. Quando o planeta já é um planeta de grande dimensão, você já vai observar uma curva bem maior. Uma curva que decai bem mais que a curva do planeta pequeno. Por que esse vale maior, professor? Esse buraco maior? Porque como o planeta ele é grande, ele vai provocar um obstáculo maior para a luz. Então, nesse caso, jovens, você vai acabar tendo um decaimento do brilho bem maior do que o do planeta pequeno. Quando esse planeta tem Lua orbitando ele, você já vai observar uma curva diferente. O planeta terá um decaimento no brilho da estrela, porque ele acaba sendo um obstáculo para a luz. Porém, vai ter um momento desse gráfico que você tem uma quebra do gráfico. Olha só. Ele decai a um certo ponto e aí depois ele volta a aumentar bruscamente. E sobe novamente, voltando à luminosidade padrão. Tá? Então essa quebra ela é ocasionada porque eu tenho um satélite orbitando o planeta e acabo, no momento exato que o satélite fica lateralmente ao planeta, eu acabo tendo um outro obstáculo para a luz. Então, por isso que o gráfico, ele quebra, certo? Então, a diferença do planeta grande sem satélite com o planeta grande com satélite é exatamente essa ruptura do gráfico. O gráfico ele aumenta bruscamente por conta da presença do satélite, se tornando um obstáculo também para a luminosidade da estrela. E o planeta com anéis, você vai aumentar ainda mais o obstáculo. Então, se eu aumento ainda mais o obstáculo por conta do planeta com os seus anéis, o brilho ele vai diminuir ainda mais. Por isso que o gráfico ele tem um vale ainda maior. O buraco que representa a diminuição da luz se torna ainda maior. Beleza? Jovem, pode botar a imagem de novo? Normal? Pronto, obrigado. Então, a gente vai observar essas diferenças para cada tipo de planeta que eu observo. Tá bom? Cada planeta, de acordo com a sua dimensão, de acordo com o seu formato, vai produzir um gráfico diferente para a intensidade da luz da estrela. Outra técnica seria a técnica da velocidade radial. Como assim, professor? Essa técnica, ela vai fazer a gente compreender se tem planeta ou não orbitando uma estrela através da variação
da gravidade produzida durante a passagem desse planeta, tá? Então, o planeta, quando ele oscila ao redor da estrela, ele causa uma oscilação nessa estrela, no campo gravitacional dela, tá? Então, aqui eu trouxe duas possibilidades. Uma possibilidade de uma estrela sem planeta e uma estrela com planeta. Então, uma estrela sem um planeta orbitando ela, eu vou conseguir captar dessa estrela um campo gravitacional com uma certa intensidade, com um certo valor. Quando essa estrela ela possui um planeta orbitando ela, eu já tenho uma alteração nesse campo gravitacional. A gente estudou no método passado, no método do trânsito, a diminuição, a alteração da luminosidade, do brilho da estrela. Nesse caso da velocidade radial, esse método, eu vou observar as diferenças na gravidade produzida pelo planeta com relação à estrela. Tá? Então, basicamente, quando o planeta está passando, ele puxa um pouco o brilho dessa estrela por conta da sua gravidade. Nós chamamos isso de puxões gravitacionais. Beleza? Por exemplo, Einstein, ele veio para cá, mais precisamente em Sobral, no Ceará, para fazer uma análise parecida. A análise que ele fez foi de um eclipse solar, ou seja, a Lua ela fica na frente do Sol, impedindo que a luz solar chegue ao nosso planeta. E ele observou o quê? Ele observou que a luz solar ela sofria alterações na borda da sombra da Lua. Então você tem a sombra da Lua, aqui pretinha, né? No eclipse solar. E o que ele observou? Ele observou que a luz do Sol, ela não era contínua. Ela tinha oscilações nas extremidades dessa superfície da Lua. Mais na frente, isso a gente acabou descobrindo que é um efeito gravitacional. Que oscila, faz oscilar a luz também. Então, basicamente, a mesma coisa que acontece quando a estrela tem um planeta orbitando ela. Esse planeta, ele provoca puxões gravitacionais, alterando o brilho da estrela. Beleza? Quando eu não tenho planeta orbitando essa estrela, o brilho da estrela é contínuo. Quando eu tenho um planeta, eu já percebo uma alteração.
nesse brilho. Então, eu posso observar essa alteração do brilho tanto pelo método do trânsito, quanto pelo método da velocidade radial. Ou seja, um planeta, ao orbitar a estrela, ele vai provocar puxões gravitacionais, puxões com a gravidade dele, para a luz dessa estrela. Tá bom? Então, esse é um outro método. Olha só a diferença, né? Você observa essa diferença no formato da onda da luz. A luz, ela vai ter esse formato oscilatório, a sua onda. Então, quando eu tenho um planeta, esse formato para a luz vai chegar ao nosso planeta, para que eu realize as observações, de uma forma. Quando a estrela não tem planeta orbitando ela, vai chegar de uma outra forma totalmente diferente. Perfeito? Esse método, como eu falei para vocês, é o método da velocidade radial. Tá? Show de bola, jovens! Galerinha, vou te dar 2 minutinhos nessa imagem. Pode colocar a imagem em tela cheia. E aí a gente volta já já. 2 minutos. Muito bem, jovens. Então, vamos agora estudar o último método. O método das microlentes gravitacionais. Tá? Esse método ali é muito interessante. Tá? Você praticamente vai utilizar uma estrela qualquer, uma fonte de luz qualquer, para observar se uma segunda estrela tem ou não planeta. Basicamente é isso. Tá? Então eu vou usar aquela mesma historinha que a gravidade ela consegue provocar desvios na luz. Né? Então eu vou observar isso, só que agora através de uma outra estrela. Tá? Então você leva essa ideia. A gravidade
ela consegue provocar deflexões na luz. Bom, galerinha, como é que esse método funciona? Eu vou ter uma estrela fonte de luz, eu vou chamar de estrela A, e eu quero ver se a estrela B ela vai ter ou não planeta. O que acontece? A estrela A, ela vai emitir luz. Vamos imaginar que a luz emitida por ela seja uma luz que tem uma trajetória reta. Então, a luz que passa longe da estrela B tem formato retilíneo. Porém, a luz que passa perto da estrela B, ela vai sofrer alteração na sua trajetória. Ela vai sofrer um desvio na sua trajetória. Essas distorções da luz vão, que engraçado, ampliar a imagem da estrela B. Então, através da luz de uma estrela, eu consigo ampliar a imagem de uma outra. Então, é como se eu estivesse vendo essa estrela por uma lente. Eu consigo ampliar a imagem dela quando a luz de uma outra estrela chega próximo dessa primeira. Tá? Então, eu vou usar a luz da estrela A para observar melhor a estrela B. E com essa ampliação, eu consigo ver se a estrela B ela tem ou não um planeta orbitando ela. Tá bom? Então, esse é o método da microlente gravitacional. Observe o que acontece aqui. Olha só. Eu tenho a estrelazinha A, como a gente estava falando. E aqui no centro é a minha estrela B. E observa como chega essa estrela na Terra. A luz da estrela A não vai sofrer desvio ainda ao passar pela estrela B. Por quê, professor? Porque a estrela B ainda está longe. Quando a estrela B chega próximo, quando ela está próximo da estrela A, você já vai observar esse desvio da luz. E aí, o que vai acontecer com a estrela, professor? Olha como ela vai ficar mais ampla. Essa é a visão dela que chega para mim na Terra. Então, ela era assim, ó. Ela era bem pequenininha na minha visão, que chegava aqui na Terra. Mas por conta do método da microlente, ou seja, a gravidade da estrela B desvia a luz da estrela A, eu vou conseguir ampliar a dimensão dessa estrela na imagem que eu consigo ver dela. E aí, quando a estrela B sai novamente de perto da luminosidade da estrela A imagem dela volta a ficar pequena, tá?
Então, quando eu produzo uma ampliação dessa estrela B, eu consigo perceber, através dessa ampliação, se ela tem um planeta ou não próximo dela. Esse método ele é utilizado mais para as estrelas que estão longe. Quanto mais longe, fica mais difícil de visualizar a estrela, né? Então, eu aproveito esse método da microlente para conseguir ampliar a visão das estrelas que estão mais longe. Beleza? Galerinha, vou te dar 2 minutinhos nessa tela, que é o último método, e aí a gente vai continuar depois dos 2 minutos, tá bom? 2 minutinhos. Vamos lá, jovens! Então falamos dos 3 métodos, né? Vamos agora falar dos exoplanetas mais próximos, as possíveis casas que nós teremos no futuro. Bom? Bom, possivelmente por quê? Porque hoje em dia a gente não pode chegar, simplesmente pagar uma passagem e viajar para esses exoplanetas. Por quê, professor? Porque os exoplanetas mais próximos da Terra, eles têm cerca de 32,6 anos-luz. Ah, professor, 32 anos passa tranquilo. Calma, não é só isso. Não é só você ter 32 anos de distância, né, de tempo. Mas viajar na velocidade da luz. Você só chega nesses planetas em 32 anos se você tiver uma velocidade semelhante à velocidade da luz. Aí que está o problema. Tá? A gente ainda não consegue viajar à velocidade da luz. Tá? O pessoal estava indicando aqui assistir Interestelar, né? Porém, aquele filme tem algumas coisas interessantes que são verídicas e tudo mais, mas tem coisas que ainda não é possível, como, por exemplo, viajar na velocidade da luz.
tá? É uma das impossibilidades. Bom, porém, com base nas descobertas mais recentes, foi possível encontrar uma estrela, tá? Que está a 4,2 anos-luz. E estudos indicam que essa estrela possivelmente tem um exoplaneta orbitando ela, tá? Então você já diminuiu essa distância, né, de anos-luz. Agora, possivelmente teremos um exoplaneta a 4,2 anos-luz. Mas essa informação ainda está em análise, tá? A todo momento, jovens, eu estou trazendo aqui imagens com esses exoplanetas, né? Você tem aqui o planeta Kepler 37b, o 37c, 37d, que esses três são planetas que estão no mesmo sistema planetário, que é o sistema planetário Kepler, tá? A todo momento eu estou trazendo esses exoplanetas para vocês analisarem, por exemplo, as dimensões deles comparados com as dimensões de planetas ou satélites que estão no nosso sistema solar. Por exemplo, o 37b, ele é um exoplaneta que é quase do tamanho da Lua, é pouco maior que a Lua. Já o 37c é algo quase do tamanho do nosso planeta Terra. Pouco menor, tá? Então esses planetas, eles têm algumas divergências em dimensões, em tamanhos. Porém, alguns têm capacidade de receber vida, tá? Porque alguns possuem elementos químicos que a gente pode utilizar durante a nossa vida. O porém é aquele que eu falei, né? Viajar para esses exoplanetas é impossível hoje em dia. Bom? Certo, jovens? Vou trazer aqui uma lista bem maior para vocês desses exoplanetas, tá? E aí, como eu falei para vocês, com a tecnologia que a gente possui hoje, ainda não é possível. Mas nós já conseguimos observar planetas com condições climáticas, dimensão, massa, atmosfera e incidência da luz parecidos com o da Terra. O que torna esses exoplanetas habitáveis. Então, eu já encontrei exoplanetas, eu não, né? Mas os astrônomos encontraram exoplanetas com condições semelhantes ao do nosso planeta. O ruim, o negativo, é só que as tecnologias que dispomos hoje, não é possível afirmar que haja vida neles, que já haja possibilidade de vida, e não é possível também chegarmos a esses exoplanetas. Nós já encontramos equivalente a outros planetas, mais de 1.000 semelhantes a Netuno, quase 1.500 planetas semelhantes a Netuno.
pouco mais de 1.000 semelhantes a Saturno e Júpiter. Também um pouco mais de 1.000 planetas semelhantes à Terra, só que muito maiores e com uma massa muito maior. E um número pequeno, quase 200, são também semelhantes a Marte e Vênus. Tá? Então, nós já encontramos, dentre esses 4.000 exoplanetas, um grande número semelhante ao nosso planeta, né? Cerca de 1.300 planetas semelhantes à Terra. Aqui estão alguns, tá? Você tem alguns exoplanetas aqui nessa lista, com uma possibilidade de habitação dele no futuro. Olha só, trouxe uma lista aqui com 12, né? Os 12 possíveis exoplanetas que pode ser a nossa futura casa. Beleza? Bom, meus queridos, finalizamos o nosso encontro de hoje. Agradeço demais a presença de todos vocês e a gente vai ficando por aqui. Na próxima semana a gente volta a se encontrar. Até a próxima aula, galerinha. Fiquem com Deus e tchau, tchau.